Europa, Enceladus, Ganímedes e Calisto são luas que todos conhecem. Elas estão em órbita de Júpiter, o maior e mais massivo planeta do Sistema Solar ou de Saturno. Ambos os gigantes gasosos possuem um grande número de luas, que ultrapassam muito a marca de 100. Justamente Europa é um dos corpos celestes mais interessantes de todos, pois sob sua crosta de gelo de quilômetros de espessura é muito provável que exista um oceano de água. E onde há água, como sabemos pela Terra, também pode haver vida. No entanto, na discussão sobre formas de vida extraterrestres, um corpo celeste que está em órbita de Saturno é frequentemente negligenciado. Uma lua que não exibe diretamente suas diversas características e que só revela seus segredos ao olhar mais atento. Uma lua onde por trás de uma espessa atmosfera marrom alaranjada de materiais orgânicos esconde-se um mundo que parece terrestre, mas não poderia ser mais extraterrestre. Estamos falando, é claro, de Titã? Ele é a única lua do Sistema Solar com uma atmosfera. E ainda assim, ele é frequentemente ignorado quando o público fala sobre vida extraterrestre em luas de gelo. O que esse fascinante corpo celeste nos oferece que outras luas não possuem? Sua atmosfera realmente faz tanta diferença a ponto de criar condições completamente diferentes das de outras luas de gelo? E por que nós até incluímos esse corpo celeste nessa categoria? Por isso, agora não é nada menos que rumo à lua de Saturno, Titã. Em 1655, o cientista holandês Christian Huygens, que mais tarde daria nome à sonda homônima, observou Saturno com um telescópio construído por ele mesmo, que na época era um dos instrumentos mais avançados de sua época. Durante isso, ele descobriu um ponto de luz que parecia orbitar Saturno. Huygens logo percebeu que não se tratava de uma estrela ou uma ilusão óptica, mas sim de uma lua, o maior satélite de Saturno e, portanto, a primeira lua descoberta do planeta dos anéis. Huygens publicou sua descoberta no texto De Saturni Luna Observatio Nova, que significa algo como a observação de uma nova lua em Saturno. Contudo, o impacto deste achado só foi admitido posteriormente. Huygens descobriu que Titan orbita Saturno em uma trajetória regular, confirmando sua estabilidade orbital conhecida até hoje já pelo seu descobridor. Naquela época, no entanto, ainda não havia como investigar as propriedades da Lua mais de perto, pois não existiam sondas que pudessem voar diretamente para os planetas ou telescópios enormes, como os que existem hoje. Portanto, Huygens não sabia que Titan possuía uma atmosfera ou uma composição que o tornaria um dos corpos celestes mais interessantes de todo o Sistema Solar. No século XVIII, um século depois de Huygens, o astrônomo ítalo-francês Giovanni Domenico Cassini entra em cena. Cassini, que já havia descoberto vários outros satélites de Saturno, dedicou-se à observação precisa da órbita de Titã. Ele descobriu que a Lua permanece em uma rotação vinculada, ou seja, sempre mostra o mesmo lado para Saturno. Um fenômeno que a humanidade observa na Lua desde tempos imemoriais. Cassini também realizou medições precisas que mostraram que Titã é, de longe, a maior das luas de Saturno. Porém, Titã só foi nomeada anos após Cassini e Huygens a descobrirem. Em 1847, o astrônomo britânico John Herschel sugeriu nomear as maiores luas de Saturno com figuras da mitologia grega. Titã recebeu seu nome em referência aos titãs, adversários de deuses como Zeus, Poseidon ou Hera. Essa denominação não foi escolhida ao acaso, afinal estamos falando da maior lua de Saturno. Um passo decisivo foi dado pelo astrônomo Gerard Kuiper em 1944, quando ele comprovou a existência de uma substância especial na atmosfera da Lua. Usando a análise espectral, Kuiper identificou as assinaturas características do metano, o que indicava que Titan possui uma atmosfera densa e quimicamente ativa. Essa descoberta transformou a percepção sobre a Lua. Titan deixou de ser visto apenas como um corpo celeste gelado, mas como um mundo com processos dinâmicos que possivelmente poderiam ter paralelos com a Terra primitiva.
No entanto, o maior avanço na astronomia foi o envio das duas sondas Voyager. Elas forneceram as primeiras imagens de perto da Lua e confirmaram que Titã é cercado por uma densa atmosfera laranja. A missão Cassini-Huygens, que chegou a Saturno em 2004, até encontrou lagos de metano e etano na Lua. Poderias pensar que os maiores e mais pesados luas do Sistema Solar existem na órbita de Júpiter. No entanto, Saturno também tem muito a oferecer. Titã, com um diâmetro de cerca de 5.150 km, não é apenas a maior lua do planeta anelado, mas também a segunda maior lua de todas, superada apenas por Ganimedes. Seu tamanho é maior que o do planeta Mercúrio? No entanto, Titan é composto em grande parte por água congelada e rocha, o que lhe confere uma baixa densidade de apenas 1,88 gramas por centímetro cúbico e, portanto, uma massa menor que a de Mercúrio. Essa mistura de gelo e material rochoso é típica para luas nas regiões externas do Sistema Solar, que se formaram sob condições extremamente frias e, portanto, colocaram Titã na classe das luas de gelo. Seu tamanho e massa até permitem que ele mantenha uma atmosfera, o que o destaca entre as luas, e até mesmo os corpos celestes terrestres do Sistema Solar. A órbita de Titan é praticamente circular. Ele se move a uma distância de cerca de 1.200.000 km do planeta e leva 15 dias e 22 horas para completar uma órbita completa. Sua rotação é vinculada a Saturno pelas forças das marés. Essa rotação sincronizada é o resultado de uma longa interação entre Titã e Saturno, que levou a um estado estável ao longo de bilhões de anos. Devido às ligeiras diferenças nas distâncias que a Lua experimenta em sua órbita ao redor do planeta gasoso, é gerado calor no interior da Lua, que provavelmente chega à superfície através de atividades geotérmicas. A temperatura da superfície de Titan é de gelados menos 179 graus Celsius, o que é comparável com a Lua de Saturno, Encélado, que já discutimos algumas semanas atrás. Isso o torna um dos corpos celestes mais frios do Sistema Solar. No entanto, a atmosfera densa ajuda a manter o metano e o etano em estado líquido, o que leva à formação de lagos, rios e mares. No entanto, as temperaturas extremamente baixas não permitem reservatórios de água líquida na superfície, o que diferencia fundamentalmente os processos químicos de Titã dos da Terra. Como um corpo celeste que é aproximadamente metade do tamanho da Terra e tem um diâmetro apenas 2.000 km menor que o de Marte, Titã possui uma gravidade muito baixa, cerca de 14% da gravidade terrestre. Líquidos e gases se comportam de maneira diferente nessas condições do que na Terra, o que leva, por exemplo, à formação de grandes dunas e sistemas fluviais excepcionais. A baixa gravidade também permite que moléculas orgânicas e aerossóis se depositem mais lentamente na atmosfera, prolongando e intensificando os processos químicos. Muitos pesquisadores dizem que esse ambiente estranho se assemelha à Terra jovem, mas é pouco aquecido pelo Sol e congelado de forma abrupta. No entanto, a Lua não se destaca apenas por sua atmosfera entre todos os corpos celestes do Sistema Solar. Sua estrutura também o torna especial, pois além dos dois líquidos encontrados em sua superfície, como etano e metano, existe algo mais que está localizado profundamente em seu interior. Seria um verdadeiro eufemismo dizer que Titã possui uma estrutura interna extremamente complexa. Nós já classificamos a Lua como uma das luas de gelo anteriormente. Mas como podemos imaginar isso exatamente? Onde deveria estar o gelo e talvez também a água? Titã é realmente construído como outros corpos celestes gelados do Sistema Solar, como Europa, Ganymede, Calisto ou Encelados? Apenas alguns anos atrás, astrônomos descobriram através da sonda espacial Cassini e do módulo de pouso Huygens que a camada externa da Lua consiste em uma crosta de gelo que se estima medir entre 50 e 100 quilômetros. Este gelo possui uma dureza comparável à rocha sólida na Terra e, portanto, realmente se assemelha a luas de gelo como a Europa. Assim como essa lua de Júpiter, a superfície de Titã não é estática. Ela mostra sinais de movimento e possíveis rachaduras, o que sugere que a camada de gelo está em movimento. Aparentemente, abaixo dessa crosta de gelo existe um oceano global,
que provavelmente consiste em uma mistura de água líquida e amônia dissolvida. Como em Encelados, o amoníaco aqui funciona como uma espécie de anticongelante que diminui o ponto de congelamento da água e mantém este oceano líquido, apesar do frio extremo de Titã. Dados da missão Cassini mostram que a camada externa de gelo de Titã não está rigidamente ligada ao núcleo sólido subjacente. Essa desacoplagem permite que a crosta de gelo flutue como um bloco de gelo no oceano subjacente, só que esse bloco de gelo cobre toda a Lua e faria qualquer geleira na Terra parecer velha. Os movimentos da crosta de gelo e do oceano exercem forças no eixo de rotação de Titã. Os cientistas, graças à sonda Cassini, observaram pequenas variações na rotação de Titã, o que só pode significar que a crosta de gelo está constantemente inclinando a Lua em sua órbita. O oceano poderia ter vários quilômetros de profundidade e conter uma quantidade de água que corresponde a várias vezes a soma de todos os oceanos da Terra. Uma ideia surpreendente, considerando que Titã é uma lua e não um planeta. A camada líquida também poderia ser aquecida por energias geotérmicas do núcleo, o que suporta a estabilidade de longo prazo do oceano e impede o congelamento completo. Abaixo do oceano, há uma camada composta por rocha impregnada de água. Essa rocha provavelmente se formou pela interação química entre água e minerais, o que sugere que o interior de Titã foi termicamente ativo no passado. Essa atividade térmica pode ter sido causada pela decomposição de elementos radioativos no núcleo ou por forças de maré geradas pela gravidade de Saturno e as diferentes distâncias da Lua ao planeta gasoso. A camada de rocha hidratada, ou seja, aquela que é fornecida com água, forma uma espécie de transição entre o oceano líquido e o núcleo sólido. O interior de Titã é, portanto, tão intrigante quanto Europa ou Encélado. Ao contrário de Calisto ou Ganimedes, cujos oceanos subterrâneos devem ser muito finos, essas duas luas, ou melhor, essas 3 luas, possuem um reservatório de água muito profundo e, portanto, mais capacidade de armazenamento de calor e um maior número de lugares onde a vida teoricamente poderia existir. O núcleo de Titã pode ser composto por uma mistura de rocha e metais. No entanto, ele é menos denso do que o da Terra, o que sugere que já deve estar resfriado. Junto com a densidade média muito baixa, que é característica de Saturno, temos assim representantes muito típicos de planeta gasoso e Lua no sistema solar médio. Corpos celestes tão distantes do Sol geralmente possuem uma densidade muito baixa, pois os elementos pesados tendem a permanecer perto do centro gravitacional do Sol durante a formação dos planetas, formando os corpos celestes terrestres. O movimento da camada de gelo e as forças gravitacionais de Saturno poderiam levar ao vulcanismo frio ativo sob e sobre a crosta de gelo. Isso se refere à expulsão de materiais frios como gelo ou água através de vulcões. O vulcanismo de calor é o exato oposto e ocorre em corpos celestes como a Terra ou Io. Esses vulcões frios poderiam conectar o oceano de água com a superfície lunar e trazer água, amônia, gelo e outras substâncias do oceano subterrâneo para a superfície. Evidências de tais vulcões frios foram descobertas pela sonda Cassini, que mapeou regiões com características incomuns na superfície de Titã. Essas regiões mostram sinais de repetidas ejeções de material, o que sugere que o interior de Titã não é apenas dinâmico, mas também contribui ativamente para a formação de sua superfície. No entanto, ao contrário de Encélado, ainda não foram descobertas evidências diretas de vulcanismo frio. Seria hora de enviar uma nova sonda para Saturno e também para Titã. A sonda Huygens se aproximou de Titã a uma velocidade de quase 6 km por segundo. Ela voou em direção à sua superfície para pousar nele. Uma empreitada ousada, considerando que Titã está a mais de 1 bilhão de quilômetros de distância da Terra. Nunca antes alguém ousou pousar uma sonda em um mundo tão pequeno, tão distante de casa. Quando a sonda finalmente atingiu as camadas externas das nuvens da Lua, seus paraquedas se abriram e ela desacelerou drasticamente. Ela deslizou através de uma névoa muito espessa, nebulosa e de cor laranja.
Durante a descida, seus instrumentos revelaram uma paisagem diversificada e surpreendentemente familiar. Vales escuros e colinas claras se destacavam, e um extenso campo de dunas se revelava no horizonte. A uma altitude de 21 quilômetros, Huygens atravessou uma fina camada de neblina e descobriu abaixo dela uma complexa rede de canais de drenagem que se estendiam por dezenas de quilômetros, provavelmente formados pela chuva de metano. As imagens estereográficas mostravam colinas que tinham vários metros de altura, enquanto os vales e sulcos apresentavam claros sinais de processos de erosão. À medida que a sonda descia, sua direção de movimento mudou várias vezes, antes de finalmente pousar suavemente em um leito de rio seco. As imagens da superfície de Titã revelaram uma paisagem semelhante à da Terra, embora as condições lá sejam extremas. A temperatura é de cerca de menos 180 graus Celsius e a paisagem é caracterizada por blocos de gelo, seixos menores e depósitos escuros de hidrocarbonetos. Logo após o pouso, a sonda aqueceu ligeiramente a superfície ao redor, fazendo com que o metano evaporasse e permitindo mais análises da composição química. O ambiente mostra um leito de rio seco, cercado por colinas baixas e uma topografia acidentada, que sugere um passado agitado. A superfície de Titã é uma das mais diversas e extremas de todo o sistema solar. Os lagos de etano e metano, frequentemente mencionados, são encontrados principalmente nas regiões polares. A maior lua de Saturno é o único corpo celeste onde existem duas diferentes substâncias líquidas que não são primariamente compostas por água. Até três, se fizermos uma distinção entre etano e metano. Essa diferença fundamental faz de Titã um mundo congelado e frio que nos mostra como sistemas químicos completamente diferentes podem se desenvolver sob condições estranhas. Metano e etano formam em Titã um sistema que, como mencionado, se assemelha ao ciclo da água na Terra. Esses líquidos não apenas fluem através de vales fluviais, mas também se acumulam em lagos e mares, evaporam para a atmosfera e caem como chuva de volta à superfície. A superfície de Titã apresenta reservatórios de metano líquido e extensos campos de dunas formados por partículas orgânicas. As dunas são encontradas principalmente nas regiões equatoriais e se estendem por centenas de quilômetros. Os ventos titânicos influenciam sua orientação, através da qual se pode determinar a direção do vento que sopra. Contudo, as dunas de Titã são muito visíveis a dezenas de quilômetros de altura, mas em geral são pouco pronunciadas. Além de rios e lagos de metano, existem nas regiões polares vastas áreas marítimas, como o Kraken Mare e o Ligeia Mare, que estão entre os maiores reservatórios de líquidos conhecidos fora da Terra. Esses mares são quase inteiramente compostos de metano e etano líquidos e cobrem grandes partes do hemisfério norte da Lua. Onde há vento, um ciclo de metano e uma superfície em movimento, também existem erosão e deposição. Rios, através de seu curso e milhões de anos de atividade, cortaram vales profundos e canais na crosta de gelo, assim como os rios na Terra moldam as paisagens. O tamanho dos rios e dos cortes que eles causam mostra que Titan passa por mudanças sazonais. Às vezes, os cursos de metano aumentam durante a estação chuvosa titânica e secam no seu verão. Depois eles evaporam parcialmente, enquanto novos reservatórios se formam no hemisfério sul. Ao longo de milhões de anos, paisagens inteiras podem ser transformadas dessa forma. Como na Terra, onde a água fluindo por milhões de anos criou rios e cânions, ventos erodiram montanhas e as forças geológicas terrestres expeliram magma para a superfície, levando à formação de ilhas. Justamente os corpos de água líquida de metano e etano só existem porque há uma atmosfera. E é isso que examinaremos mais de perto agora. Se colocássemos todas as luas do sistema solar lado a lado para comparar, veríamos superfícies acidentadas, repletas de crateras de impacto, montanhas e vales, e em alguns lugares até vulcões. Todas essas luas têm algo em comum. Elas possuem apenas uma exosfera, ou seja, uma camada gasosa temporária, que por lua contém apenas algumas toneladas ou quilogramas de gás.
Essa exosfera só pode ser captada pelos espectrógrafos mais sensíveis. Em Europa, ela é composta por vapor de água, em nossa Lua, em Luna, é composta por hélio e neônio. No entanto, ao observarmos Titan, vemos imediatamente que ele é uma exceção. Sua atmosfera é uma das mais densas e quimicamente complexas já descobertas em uma Lua ou em um planeta. Com uma pressão superficial de cerca de 1,5 bar, ela é cerca de 50% mais densa do que a da Terra. Seus principais componentes são nitrogênio em 99% e metano em 5%, com pequenas quantidades de outros hidrocarbonetos e traços de hidrogênio, argônio e moléculas orgânicas. Destaca-se o alto teor de metano. Isso é cerca de 5 partes por 100, o que é significativamente mais do que na Terra, onde o metano compõe poucas partículas por várias bilhões de partículas de ar. E como sabemos do nosso planeta, o metano é um gás de efeito estufa muito potente, aproximadamente 20 a 30 vezes mais eficaz do que o dióxido de carbono em armazenar energia térmica. Entretanto, 1,4 bilhão de quilômetros do Sol Saturno recebe somente 1/90 da luz solar que a Terra recebe. Isso é muito pouco. Com sua superfície reduzida em comparação ao gigante gasoso, Titan recebe uma quantidade ainda menor. E ainda assim, o metano regula decisivamente o clima desta Lua. Não só armazena o calor da escassa luz solar, mas também passa por um ciclo semelhante ao da água na Terra. Evapora no verão como no verão de Titã, condensa em nuvens, cai como chuva e neve na superfície e se acumula em lagos, rios e mares. E embora tão pouca luz solar penetre as camadas de nuvens de Titã, ela divide as moléculas de metano e gera compostos orgânicos complexos como etano, acetileno e tolueno. Essas substâncias dão a Titã sua característica atmosfera laranja-marrom. A estratosfera de Titã, ou seja, a atmosfera superior, é o local dessas reações químicas. Aqui, o metano é inicialmente decomposto em átomos menores pela radiação ultravioleta do Sol, que então se combinam para formar compostos cada vez mais complexos. Os aerossóis resultantes, ou seja, as partículas no ar, descem muito lentamente para as camadas mais densas da atmosfera e contribuem para a formação de uma névoa orgânica densa, que encobre completamente Titã. Esta névoa torna a superfície de Titã quase invisível do espaço e tem dificultado a exploração da Lua por muito tempo. Ao mesmo tempo, a atmosfera protege Titã contra a radiação cósmica e micrometeoritos, uma proteção que nenhuma outra Lua no sistema solar possui. Assim como a atmosfera terrestre, a de Titã também possui uma certa estrutura térmica, que é influenciada pela interação entre metano, nitrogênio e outros gases. Apesar da atmosfera densa, a temperatura na superfície é extremamente baixa, cerca de menos 179 graus Celsius, pois quase nenhuma luz solar passa pelo véu denso e nebuloso de sua camada de gás orgânico. No entanto, em camadas mais altas, a temperatura aumenta, pois a radiação ultravioleta do Sol divide as moléculas e aquece a atmosfera. Na Terra, a divisão de moléculas de ar na camada superior da atmosfera também ocorre, mas aqui é mais uma exceção. Portanto, um corpo celeste comparativamente pequeno como Titan possui uma atmosfera muito densa, a segunda mais densa de todos os corpos celestes terrestres no Sistema Solar. Apenas Vênus possui uma camada de gás mais densa, mas como ela pode continuar a existir? Por que a atmosfera não foi ionizada e levada pelo vento solar, radiação ultravioleta do Sol e radiação cósmica, como aconteceu com Marte, por exemplo? Além disso, há a pequena massa da Lua. Normalmente, esperaríamos que um corpo celeste com uma gravidade tão baixa não fosse capaz de manter uma atmosfera densa por longos períodos de tempo. Especialmente no sistema solar externo, sob fortes influências do vento solar e da magnetosfera de Saturno. Portanto, Titã deve possuir mecanismos de proteção, como a Terra e Vênus, que permitem a continuidade de sua camada de gás. Um fator decisivo é a grande distância entre Titã e o Sol. Como ele está a cerca de 1 bilhão e 400 milhões de quilômetros do Sol, como mencionado, ele recebe apenas cerca de 1% da radiação solar que atinge a Terra.
A baixa entrada de energia mantém a temperatura atmosférica de Titã extremamente fria, com média de superfície de cerca de menos 179 graus Celsius. Nessas baixas temperaturas, as moléculas na atmosfera se movem significativamente mais devagar do que em invólucros de gás mais quentes, como o da Terra. Assim, a velocidade de escape necessária para uma molécula escapar de Titã, apesar de sua pequena massa, é inalcançável para a maioria das moléculas. Em particular, os principais componentes da atmosfera, nitrogênio e metano, permanecem ligados devido à sua alta massa molecular e à baixa energia térmica na atmosfera. Ademais, a densa atmosfera em si tem papel crucial na sua conservação. Ela serve como uma espécie de escudo protetor, preservando as camadas internas da ação direta do vento solar e da radiação cósmica. Muito mais decisivo, e talvez o principal fator na continuação de sua atmosfera gasosa, é a órbita da Lua ao redor de Saturno. Sua posição dentro da magnetosfera do gigante gasoso o protege dos efeitos mais diretos do vento solar. Embora Titã não possua magnetismo significativo, ele é parcialmente protegido pelo de Saturno, o que não impede completamente a perda de partículas gasosas devido ao vento solar, mas pelo menos reduz significativamente. Ao mesmo tempo, a atmosfera superior interage ativamente com as partículas carregadas de Saturno, levando a reações químicas que estabilizam ainda mais moléculas como metano e nitrogênio. Uma espessa camada de gás como escudo protetor, uma posição dentro da magnetosfera de Saturno, uma gravidade suficiente e a baixa temperatura devido à pouca radiação solar garantem a longo prazo a continuidade da atmosfera. E justamente por causa dessa composição atmosférica única de várias moléculas orgânicas, os pesquisadores frequentemente se perguntavam no passado: poderia haver vida em Titã? Há alguns anos, uma molécula rara foi descoberta na atmosfera de Vênus. Fosfina, um produto metabólico que muitos unicelulares excretam na Terra. O público ficou entusiasmado com a descoberta. O planeta mais próximo da Terra pode abrigar vida em sua atmosfera? No entanto, rapidamente se espalhou a decepção quando se percebeu que vários processos abióticos, ou seja, não biológicos, poderiam produzir essa substância. Esse hype que Vênus experimentou também poderia ser aplicado a Titã. Sua atmosfera e superfície estão cheias de hidrocarbonetos na forma de metano e etano, que, como mencionado, formam rios, lagos e mares na superfície, e que estão presentes na atmosfera como uma névoa orgânica. Exobiólogos ficam fascinados pela formação de corpos líquidos. Metano e etano poderiam, em sua forma líquida, desempenhar um papel semelhante à água na Terra e servir como uma espécie de solvente para processos bioquímicos. Permanece líquido em uma faixa de temperatura muito ampla, pode evaporar e cair novamente como chuva, criando um ciclo ativo. Este ciclo permite uma constante mistura de moléculas orgânicas que chegam à superfície a partir da atmosfera. É particularmente interessante que os lagos de metano possam oferecer ambientes estáveis com temperaturas constantes necessárias para reações químicas. No entanto, tais condições apenas teoricamente criam a base para o surgimento de formas de vida simples que se adaptaram ao frio extremo e às composições químicas de Titã. Um fator central para a habitabilidade potencial de Titã, ou seja, sua capacidade de ser habitado, é sua diversidade química. Na Terra, a vida é composta principalmente por moléculas contendo carbono. O DNA, a substância hereditária da vida, é composto por nucleotídeos. Quase todas as organelas celulares e suas paredes são compostas por moléculas de carbono. Portanto, este é indispensável na Terra para a origem da vida. No entanto, em nosso planeta predominam temperaturas agradáveis, que permitem reações químicas e, portanto, mudanças. Mas como é em Titã, o freezer do Sistema Solar? Lá ocorrem reações moleculares? Já ouvimos falar das ligações químicas que ocorrem em sua atmosfera. O metano é dividido e se combina para formar etano, acetileno e outros tolinos.
Esses tolinos, a propósito, não são moléculas químicas claramente definidas com uma estrutura molecular fixa, mas um termo coletivo para compostos orgânicos complexos de alto peso molecular que são formados por reações de atmosferas de luz solar que contêm nitrogênio. As moléculas mencionadas poderiam reagir entre si na superfície nos lagos de metano e formar compostos mais complexos, considerados precursores de moléculas biológicas. Especialmente as tolinas mencionadas são consideradas promissoras, pois apresentam alta reatividade química e poderiam atuar como blocos de construção para aminoácidos ou ácidos nucleicos. Portanto, quando dizemos que Titã é um laboratório pré-biótico único, estamos nos referindo à alta reatividade e à presença massiva dessas substâncias orgânicas, bem como às condições ambientais relativamente estáveis na atmosfera de Titã e em seu reservatório de líquidos. Porém, as temperaturas extremamente baixas em Titã são um dos maiores desafios para a vida. A água, que é considerada o solvente universal na Terra, está completamente congelada em Titã perto da superfície, formando a dura crosta de gelo do satélite. No entanto, a água poderia existir no oceano subterrâneo e ser mantida em estado líquido pelo calor interno de Titã. Nesse caso, as condições para a vida microbiana lá poderiam se assemelhar aos sistemas hidrotermais terrestres, como os encontrados, por exemplo, em chaminés de fundo marinho. Tais sistemas na Terra são independentes da luz solar e baseiam-se em formas de vida quimiotróficas que obtêm energia através da oxidação de substâncias inorgânicas. Um cenário semelhante poderia ocorrer no fundo do mar da Lua de Saturno, onde o oceano subterrâneo oferece um ambiente mais estável e quente do que a superfície no manto de gelo. A vida hipotética na superfície de Titã, por outro lado, teria que se adaptar às condições físicas e químicas completamente diferentes que prevalecem lá. Enquanto os organismos terrestres dependem de água e oxigênio, formas de vida em Titã poderiam usar metano ou etano como solvente e hidrogênio ou acetileno como fonte de energia. Tal bioquímica seria radicalmente diferente da que conhecemos. Modelos científicos mostraram que as membranas celulares, adaptadas às condições de Titã, poderiam ser compostas por moléculas contendo nitrogênio como azotóides. Essas moléculas seriam estáveis em um ambiente rico em hidrocarbonetos e flexíveis o suficiente para funcionar em temperaturas extremamente baixas. Essa forma de vida, no entanto, seria extremamente lenta, pois as baixas temperaturas desaceleram fortemente as reações químicas. Devido aos longos períodos geológicos disponíveis para a Lua, é bem possível que tenha ocorrido o desenvolvimento de vida. Muitas vezes na astronomia, se encontrássemos vida no ou sob a crosta de gelo de uma das luas de gelo do Sistema Solar, sob quaisquer condições, poderíamos supor a origem de micróbios capazes de reprodução em qualquer lugar do cosmos. Mas ainda temos um longo caminho a percorrer até a descoberta de tal vida. Titã é muito semelhante a Ganimedes, Calisto, Europa e Encélado em termos de estrutura, crosta de gelo e oceano subterrâneo de água. No entanto, sua atmosfera, seus três líquidos, bem como as duplas possibilidades para o surgimento de vida em sua superfície e em seu oceano de água, dão a esta lua um fator de raridade que apenas a Terra pode oferecer. Mas vamos nos lembrar das últimas décadas e séculos da astronomia e das especulações que existiam sobre a vida extraterrestre em nosso sistema solar. O que não foi dito sobre Vênus há alguns séculos atrás? Dizia-se que o planeta era coberto por selvas, habitado por enormes criaturas, um tipo de paraíso intocado, o gêmeo da Terra. No entanto, a exploração de nossa irmã planetária com enormes telescópios e finalmente com sondas espaciais revelou um mundo infernal, esculpido por uma atmosfera tóxica e ultradensa que corresponde às representações bíblicas de um purgatório. Altas temperaturas, nas quais qualquer um queimaria, pressões que esmagariam qualquer ser vivo e ácido no ar que corroeria qualquer matéria orgânica em segundos. Essa é a Vênus. Tão completamente diferente daquelas ideias românticas que lhe foram atribuídas. Ideias semelhantes foram temporariamente atribuídas ao planeta vermelho, o outro vizinho da Terra, quando se pensava que as linhas em sua superfície eram canais de irrigação de uma civilização marciana.
Essa conclusão foi tirada porque se conhecia canais semelhantes na Terra. No entanto, a ciência fez enormes avanços nas últimas décadas na descoberta do sistema solar e na metodologia científica. As novas teorias são hoje mais criticamente questionadas do que nunca e, em particular, a hipótese de que a vida poderia ter surgido em Titan é frequentemente vista com ceticismo. Alguns apresentam o frio extremo como um obstáculo absoluto, outros dizem que nunca poderemos descobrir, porque a vida lá provavelmente seria fundamentalmente diferente da vida na Terra. E sim, de fato, poderíamos tirar conclusões erradas se inferíssemos a existência de vida apenas pela presença de substâncias orgânicas em Titã, a neve orgânica e os lagos de etano e metano. No entanto, essa hipótese não se baseia simplesmente na conexão de uma observação em outro planeta, com realizações humanas como os canais de Marte. Mais do que isso, Titan nos oferece uma potencial fábrica pré-biológica, um lugar que poderia se assemelhar muito à Terra primitiva, exceto pelas temperaturas geladas em certos aspectos. Isso dá à hipótese para a Titania, como poderíamos chamar a vida potencial na Lua de Saturno, uma credibilidade científica que as descobertas em Marte ou Vênus não possuem. Assim, faço um apelo a todas as organizações espaciais e nações do mundo. Trabalhem juntos, elaborem um plano para visitar esta fascinante Lua. E não apenas com uma sonda, como a Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço atualmente planeja com o Dragonfly Lander. Envie uma coluna inteira de orbitadores para esta Lua, para orbitá-la. Envie vários rovers para a sua superfície que possam resistir ao frio e às condições adversas. Investigue a neve orgânica. Construa submarinos que possam suportar as temperaturas geladas dos lagos de metano e etano. Pesquise a vida com todos os meios disponíveis para vocês. Procure pelos outros, sejam eles grandes ou pequenos. Pois o Titã, na minha humilde opinião, pode ser o lugar mais provável para a vida extraterrestre em todo o nosso sistema solar, com exceção da Terra. Mesmo antes de luas geladas como Europa ou Encélado. Justamente por causa de sua atmosfera única, pela possibilidade de que não apenas em sua superfície, mas também no oceano de água sob a camada de gelo de quilômetros de espessura, a matéria se uniu em moléculas que, ao longo de bilhões de anos de evolução, finalmente produziu entidades. Seres que seriam tão estranhos e diferentes que poderíamos falar de uma bioquímica completamente desconhecida. A existência de tais seres explodiria qualquer conceito de vida no cosmos.